Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e tem um bom tempo que eu não posto nada nesse canal, mas hoje eu tive algo parecido com uma epifania, né, por assim dizer, e senti a necessidade de postar esse vídeo. E então eu vou ser bem objetivo, não quero ficar de enrolação, não me preparei, não criei nenhum tipo de texto e nem nada parecido, mas eu precisava gravar esse vídeo. O que acontece é o seguinte: hoje entrou em contato comigo um amigo que fazia muito tempo que eu não falava com ele. Um amigo de caminhada, um amigo que estava lá no início da minha conversão, por assim dizer. Me ajudou bastante. A gente passou muitos momentos juntos. Tivemos muitas experiências com Deus juntos. Né? Descobrimos muitas coisas com Deus juntos. Né? Tanto ele no que era voltado para ele, quanto eu no que era voltado para mim. E muitas vezes Deus mostrava ou revelava algo através de mim ou através dele, né? Isso aí eu vou deixar um largo parêntese, né? Porque isso pode significar um monte de coisa, dependendo de quem estiver ouvindo. Você pode interpretar isso de várias formas, até e muitas vezes, provavelmente, a maioria das vezes vai ser da forma errada, então eu não vou explicar. O que importa é que nós tivemos uma caminhada muito próxima, onde a gente se via quase todo dia, se não todo dia, dependendo do período. E muitas coisas foram faladas naquela época e tal, e hoje ele veio relatar um problema que ele está vivendo. Eu não vou entrar em detalhes de quem, nem o que, nem qual problema ele está vivendo, tá? O que eu vou falar é o seguinte: quando ele me falou a situação dele, automaticamente a minha mente, o meu coração foram levados àquela época, né? E eu relembrei muitas coisas e até sentimentos vieram à tona. Diante do que ele falou, muita coisa tinha a ver com algo que a gente já tinha vivido, algo que tinha sido falado sobre, né? Pelo menos para mim pareceu. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, porque não tem propósito nenhum detalhe. Isso aqui não é uma fofoca, isso aqui é compartilhando uma coisa muito importante. O que eu quero dizer é o seguinte: através do que ele me relatou, eu senti um calafrio, um medo. Acho que a palavra certa é medo. Eu não vou entrar em detalhes do que, mas eu posso entrar em detalhes do como eu me senti. O que acontece é o seguinte: muitas vezes a gente sabe o que Deus tem planejado para nós. Muitas vezes o caminho à nossa frente, o nosso destino, ele é até revelado, ele é bem claro. Para muitos ele chega a ser claro, claríssimo, translúcido. Você sabe exatamente o que te espera à frente. Né? Tem muitos que, assim como eu, tiveram, e ele também, a gente teve uma busca muito intensa durante um certo período. E a presença de Deus, ela era muito forte, muito presente. E a palavra de Deus diz que quando você bate a porta, ela se abre. Quando você pede, você recebe. E eis aí o grande problema, porque nós pedimos muita intimidade, nós pedimos entendimento, conhecimento. Eu, principalmente, eu tinha sede de compreensão, sede de entendimento do meu propósito. Eu queria um mal que nós vivemos aí em massa hoje em dia, né? Que é a questão de propósito. Para que eu estou aqui? Qual o meu objetivo? O que eu estou fazendo? Para que eu sirvo? Desculpa aí o barulho. O que eu estou fazendo aqui na Terra? E alguns têm, abre aspas, o privilégio de ter essas respostas. Se não completamente, parcialmente. E por que eu digo abre aspas? Porque isso é uma faca de dois gumes. Porque quando você sabe o que Deus tem planejado para você, você tem ali uma grande responsabilidade. E aí entra naquela palavra em que diz que Deus não se, meus irmãos, não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. Isso quer dizer o quê? Uma coisa é você ser ignorante, você não ter consciência e estar além da sua compreensão, o seu propósito, o seu caminhar, e você vive um dia de cada vez, e você vive esperando a cada dia o seu mal, você espera a cada dia o que vai ser lhe apresentado e você tenta agir de acordo, né? Outra coisa é você ter consciência daquilo que Deus tem traçado para você. Outra coisa é você pedir a Deus luz e Ele iluminar o seu caminho de fato e você ver. E Ele te mostrar, e Ele te explicar, e Ele te dar entendimento do que você tem que fazer, do que você está aqui para fazer. Isso é um perigo tremendo, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, eu creio que esse vídeo, né, assim como a mensagem do meu amigo veio como um soco, um aviso,
um aviso de cuidado, um aviso que me disse, olha, o tempo está passando. E o que você tem feito? Você pediu para que eu te mostrasse, você pediu para que eu te revelasse, eu te revelei. E o que você está fazendo com o seu tempo? Porque Deus ele não vai nos pegar pela mão e nem no colo e nos fazer trilhar o caminho que Ele tem para nós enquanto nós cochilamos nos braços dele. Muitos de nós, esse aviso é principalmente para esses, assim como eu, foram diante de Deus e não se satisfizeram somente em saber da sua salvação. Muitos de nós, assim como eu, bateram na porta do Senhor e pediram a Ele um propósito, que o propósito fosse revelado, pediram um sentido. E receberam esse sentido, esse propósito, um porquê, um para quê. Muitos ficaram felizes, exultantes com aquele propósito. Muitos até não gostam, sentem medo do seu propósito. Não importa em qual deles você se encaixa. O que importa é que se você foi diante de Deus, pediu para que Ele revelasse a você, te desse entendimento, compreensão daquilo que você tinha que fazer, e você age com Deus como se você não soubesse nada disso, usando como desculpa os nossos próprios erros. Por exemplo, eu não posso fazer nada, eu tenho muitas dívidas para pagar, eu tenho que trabalhar muito, eu preciso da minha casa, eu preciso pagar as minhas contas que você mesmo fez, no caso eu mesmo fiz. Não, eu tenho que viver a minha vida, porque aquele que amar a sua vida perdê-la. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, ele sem dúvida, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Às vezes, de certa forma, aí eu abro aspas de novo, a ignorância é uma bênção. Eu me peguei pensando nisso, será que não seria melhor se eu não soubesse? Assim hoje não seria muito cobrado de mim, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E às vezes você pensa, e nós estamos, né, condicionados a pensar que no muito está sempre no âmbito material, no âmbito financeiro. Muito lhe foi dado. Nossa, você tem um império, você tem um bom emprego, ou você tem uma empresa, ou você tem um capital. O muito de Deus nada tem a ver com isso. Aliás, cuidado, porque às vezes o muito nessas áreas, às vezes, eu não estou dizendo sempre, às vezes o muito nessa área significa justamente o contrário. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E as riquezas são da onde? São do mundo. Ai, mas meu é o ouro, meu é a prata. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou entrar nessa discussão. Gente que fica tentando justificar que estamos aqui para sermos ricos, abastardos e prósperos, ultra prósperos. Eu não vou entrar. Hoje eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa conversa, porque hoje o objetivo do vídeo é falar sobre esse aviso muito importante de cuidado com o tempo, ele está passando. E muitos sabem o que devem fazer, sabem qual é a conduta que tem que ter. Talvez você, assim como eu, esteja atolado de problemas. E vamos ser sinceros, problemas que nós mesmos cavamos, né? Nós buscamos, nas nossas tentativas de ter uma vida boa, uma vida frutífera, a tal da busca pela felicidade, nessa tal busca a gente foi cavando um monte de buraco. Só que agora a gente tem que voltar pela estrada onde a gente cavou um monte de buraco, e a volta vai ser pior, porque antes a pista era plana, agora ela é uma pista esburacada. Ou seja, vai ser mais difícil. Porque nós mesmos criamos esse campo minado, dívidas, preocupações, trabalho. Não que a gente não tenha que trabalhar, é óbvio que tem que trabalhar, é necessário, né? É uma obrigação, por assim dizer. Mas somos nós que escolhemos trabalhar naquilo que não gostamos, somos nós que escolhemos nos envolver em um monte de dívida, somos nós que escolhemos ter além do que é necessário para se viver, somos nós que botamos metas cada vez mais inalcançáveis, para que não, quando eu alcançar isso, aí eu vou ter um tempo de fazer aquilo. Porque é muito fácil lembrar de coisas do tipo, Deus está te dando uma chave, vejo você assinando uns documentos, ou, né, isso tem algumas igrejas. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que isso é certo, errado, bom, ruim, verdade ou mentira. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que é muito fácil lembrar de coisas boas. Deus me abençoou. Deus abriu uma porta de emprego, hoje eu estou aqui, eu sou concursado, eu tenho essa empresa, graças a... É muito fácil isso é simples, isso é bem... Ao bom todo mundo se acostuma. Mas lembre-se que nenhum dos apóstolos morreu rico, nenhum deles teve uma morte tranquila, a maioria deles teve uma morte difícil, foi perseguido, sofreu extremamente por Cristo, perderam a sua vida por Cristo, e não foi na prosperidade, não foi na calmaria, não foi na bonança, não foi
no meio de um âmbito familiar maravilhoso, porque é isso que se prega hoje em dia. Não, você precisa conquistar tudo isso, então você vai estar... Existe muitos de vocês sabem, assim como eu, que Deus tem um propósito para a sua vida. Ele determinou algo para a sua vida que você deve fazer, deve executar. E nós ignoramos. Nós colocamos um monte de coisa na frente, imaginando que teremos sempre tempo, até que não haja mais tempo. E quando acaba a misericórdia, sobra somente o juízo. Enfim, para muitos ficou uma mensagem muito vaga, mas para aqueles que vão estar ligados, assim como eu estava, como diz o ditado popular, um pingo é letra, para o bom entendedor. Então eu deixo aí essa mensagem, que o Senhor a leve e a carregue para quem precisa ouvir, e que eu cuide de lembrar também das palavras que aqui disse. Valeu, que Deus te abençoe e até a próxima.